Boa noite, gente. A paz do Senhor a todos que estão nos ouvindo. Vamos aguardar um pouquinho aí para ver se tem alguém já aí. Carla, quer falar alguma coisa? Não, boa noite. Boa noite a todos. Meu nome é Carla. Eu sou a Carla do Robson. E eu sou o Robson da Carla. Nós temos já tá instalado, 24 anos de casados e nós temos 2 filhos. A Yasmin, de 22 anos, e o Thales, de 20 anos. Eu não vou corrigir a minha esposa, mas eu vou dizer que agora nós temos 3 filhos, né? Porque dia 15 agora, a nossa filha Yasmin, ela casou-se, então agora acrescentou mais um membro à família. O Lucas, agora que é o nosso filho aí de 30 anos, deixou de ser agregado e passou a ser o nosso filho também agora. Nós somos líderes de casais na Igreja Metodista Livre do Rio de Ramos. Trabalhamos com casais há 21 anos e somos idealizadores da página Casados em Cristo, com mais de 52 mil seguidores. E é isso, a gente tem disponibilizado a nossa vida nas mãos do Senhor, com o objetivo de, bem o tema de hoje, né? O propósito de Deus para a família, não só para os casais, mas para toda a família. Amém? Nós vamos conversar com vocês, falar um pouco da palavra de Deus. E com o decorrer do tempo também, se vocês quiserem perguntar, a gente vai abrir um tempo também para responder aquilo que a gente sabe. E se a gente não souber, nós vamos pesquisar, nós vamos correr atrás, porque também a gente tem uma preocupação, nós temos um zelo pela palavra de Deus, não podemos sair por aí falando nenhuma bobagem, né? Mas acredito que nós vamos ter uma conversa saudável e muito interessante. Obrigada a todos aí, a gente está vendo alguns recadinhos aqui do lado, boa noite, bem-vindos. Obrigado pelo carinho e recepção de todos, viu? E Tati, a Yasmin casou, sim. Casou, tá em lua de mel, eles estão em Buenos Aires e eles não estão acompanhando com a gente aqui, porque a internet lá tá meio ruim, mas é uma emoção, assim, uma emoção muito grande ter esse momento, assim, do casamento deles, foi incrível. Só quem viveu ou quem ainda vai viver que vai sentir o que é isso. É muito bom, muito bom. E esse é um dos propósitos de Deus para a família. Nós tivemos tivemos nossos filhos, educamos, eles cresceram e hoje estão formando outras famílias. Então nós vamos até conversar um pouco sobre isso. Mas nós também gostaríamos de falar que é a primeira vez que nós estamos participando, né? De uma... Como é que fala? Nem sei o nome. Nós somos do Caipira. Live. É isso aí. Então a gente está um pouquinho nervoso, mas... De boa, a gente vai tirando e conforme vocês vão perguntando, vão conversando com a gente, vai ficando um pouquinho mais fácil. Deixa eu abrir. A Carla vai abrir. Bom, a família, gente, é a base da sociedade. Então, nós gostaríamos de conversar com vocês a respeito do propósito de Deus para a nossa família. Eu recebi um estudo a respeito falando sobre isso e achei muito interessante. Então eu quero trazer algumas coisas desse estudo e colocar algumas particularidades da nossa vida, do que nós já passamos, daquilo que nós estamos vivendo, do propósito de Deus na nossa família. Porque nós não nascemos num lar evangélico, nós aceitamos a Cristo já quando nós já tínhamos casado, com 2 filhos, e nós temos certeza que Deus sempre esteve conosco. E Ele tem um carinho especial pelas famílias, né? Como eu já falei para vocês, a família é a base da sociedade.
A família é a primeira instituição que foi criada por Deus. Para nós termos ideia da importância da família. Nós vemos isso lá desde Adão e Eva. Deus criou Adão e ele não criou depois a Eva. Ele adormeceu Adão, tirou uma costela do Adão e aí ele criou a Eva. Então, para Deus, tanto homem quanto mulher é um só. Nós temos a mesma importância. E só Deus mesmo para juntar duas pessoas tão diferentes, não é verdade? Porque o homem é totalmente diferente da mulher. E Deus assim o quis. Juntar o homem e uma mulher, formar a família, formar a primeira instituição e a mais importante hoje na Terra. E quando a gente fala que a família é a base da sociedade, é que se nós temos uma família estruturada, um pai, uma mãe estruturados, vão gerar novas famílias estruturadas, né? Eu e a Carla, nós costumamos dizer em algumas pregações que nós fazemos que, no bom sentido, a nossa vida é como um teatro. E é um palco. E os nossos filhos são os espectadores. Então eles aprendem, eles vivenciam e levam para a família deles aquilo que eles veem no dia a dia quando eles crescem com a gente. Não é verdade? É verdade. E quando nós vemos aquela palavra que fala que ensina a criança no caminho, não o caminho, mas no caminho em que ele deve seguir, esse caminho é o de exemplo, é o de você vivenciar junto com ele, é de você aprender a palavra, vivenciar a palavra de Deus e estar junto com o seu filho. Amém? Quer falar alguma coisa, Carla? Não, é isso, assim, é uma coisa que a gente sempre fala muito nas palestras, né? Que nós somos os artistas dentro de casa, né? Nós somos os atores dentro de casa. E que cada atitude nossa, cada gesto de carinho, cada gesto de amor, assim como o lado negativo também, é fixado na mente dos nossos espectadores, que no caso são as crianças, né? Os nossos filhos, né? Então, que a gente possa vigiar nesse sentido, né, de deixar essa melhor herança que você pode deixar para os seus filhos, é a certeza que o pai e a mãe se amam e se respeitam, né? Isso é bom para o futuro deles, isso é bom para o crescimento deles, espiritual e tudo mais, né? Então vamos lá. O propósito de Deus para a família. Eu gostaria de ler um salmo com vocês, que é o Salmo 127, verso 1, que diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O que nós gostaríamos de lembrar hoje é que se nós não estruturarmos o nosso lar nos padrões de Deus, se nós, como casal, nós não vivermos de acordo com aquilo que Deus quer para nós, não vai adiantar nada, né? Não vai adiantar a gente cuidar, não vamos batalhar, nós vamos conseguir uma casa, se a gente não estiver de acordo com os padrões de Deus, debaixo da proteção dele e daquilo que ele quer para nós, não vai adiantar nada. Tem uma perguntinha ali, a gente vai falando, vai respondendo. Tá. Se quando as crianças nasceram a gente já era cristão. Não. Quer dizer, a gente era cristão, mas a gente não era nós não éramos convertido. protestantes. Não éramos protestantes, exatamente. Mas a gente teve, assim, né, uma coisa até importante que eu gostaria de falar, que a gente sempre temeu muito a Deus, né? E até quando a gente estava levando a Yasmin para a igreja no sábado, nós paramos o carro, né, numa avenida antes de chegar na igreja, e eu falei assim: filha, talvez o segredo do nosso casamento, né, ter dado certo e ser eterno, que a gente acredita que nós somos casados para sempre e assim será.
Eu falei, eu na hora do casamento, mesmo ali no altar com o padre, eu convidava muito Deus para participar do nosso casamento. E a todo momento, assim, eu ficava, Deus, eu quero casar a 3, que essa aliança seja feita contigo também. A minha mente era ligada a Deus, né? E isso não foi só uma oração momentânea, mas foi uma oração assim diária no nosso casamento. A gente sempre convidando Deus para participar das nossas lutas, das nossas alegrias, né? E na verdade, um tempo depois a gente se converteu. Eles ainda eram pequenos, né? A Yasmin e o Thales, mas mesmo antes a gente já trabalhava com casais também. E é isso, assim, esse convite diário, né? Então, quer dizer, a gente não era convertido, né? Mas a gente... Mas Deus tinha uma obra para fazer na vida da gente. Exatamente. Para vocês terem uma ideia, na verdade, assim, nós tínhamos amigos pastores, nós tínhamos pessoas que frequentavam a igreja, pessoas que ajudaram parentes nossos em certos momentos de dificuldade, mas nós não íamos à igreja. Até um dia que nós fomos convidados a ir para o acampamento. E lá Deus falou muito ao nosso coração, né? E aí nós entendemos, o Espírito Santo trabalhou no nosso ser e nós entendemos que nós precisávamos entregar a nossa vida a Jesus Cristo, ao único e suficiente Salvador. E a partir dali nós começamos a caminhar realmente com Cristo, nessa nova caminhada, e foi fantástico, e está sendo até hoje. Foi a melhor escolha da nossa vida, né? Até para os nossos filhos também. A Jéssica tá falando uma coisa aqui, é triste quando só falamos e não demonstramos com atitudes. Não vale de nada, temos que ser referência para os nossos filhos e todos ao redor, com certeza. Isso mesmo. Com certeza, nós temos que ser referência para quem nos cerca, né? E mesmo porque se não tem ninguém nos vendo, quem nos vê é o Senhor, né? Nada fica em oculto, Ele sonda a gente em todo momento, né? Então, é no trânsito, é com família, é em casa, mas os nossos principais espectadores são os nossos filhos, que são eles que a gente tem o objetivo de levar para o céu. Esse é o propósito de Deus para a família, que a gente leve os nossos filhos para o céu, que a nossa família possa morar no céu, né? É isso que a gente almeja todos os dias da nossa vida, né? Inclusive, a gente gostaria de dar uma pausa aqui só para falar que tem bastante gente aí, dá um oi para os que estão entrando ainda aí, olha lá. O teu primo Kleber, lá do interior, olha lá. O Binho Rosemelo, tá Chine Cátia, meu cunhado tá aí, olha lá. Obrigada, oi gente. para todo mundo aí. Vocês também são amados, viu? Cássia, você também é exemplo pra gente, viu? Vocês são muito queridos e um casal que serão nossos sucessores. Eu estava conversando com a Carla hoje, esses dias, e nós estávamos vendo também. Nós tivemos uma palestra com o nosso pastor da igreja, o pastor Alexandre, onde ele fez um comentário e nós ficamos tristes. Na verdade, não foi um comentário, foi uns dados que ele tirou de uma página onde falava a respeito de divórcio. E falava que a mesma proporção de pessoas cristãs divorciadas era a mesma quantidade de pessoas que hoje estão fora da igreja. Isso nos deixou triste, porque a gente luta contra o divórcio, a gente luta contra o fim do casamento, e a gente acaba vendo que dentro das igrejas, muitas vezes, as pessoas estão se amoldando ao mundo, né? E não fazendo com que o mundo se amolde às características de Cristo, da igreja, que a gente tem que seguir. Então isso deixa muito triste a gente. E o propósito de Deus é um só. Aquilo que Deus uniu, o homem não separe, né? Então nós sabemos que temos dificuldades, nós temos 24 anos de casado, nós entre namoro e noivado nós ficamos 6 anos. Então são 30 anos de convivência. Eu não sei como essa mulher me aguenta. É só pela graça de Deus. Eu costumo dizer
que eu orei muito e não ela, porque... Não, essa é puxação dele, encheção. São dele. 30 anos um do lado do outro. São poucas as vezes que nós dormimos longe um do outro, talvez por questão de trabalho. Vocês nunca brigaram? Nossa, mas como ela briga comigo? Eu não brigo com ela, ela briga comigo. Esses dias ela falou assim para mim, ela falou, eu te amo, mas às vezes eu não tenho vontade de matar, mas eu tenho vontade de bater a cabeça na parede. Eu falei, nossa, como você é boazinha, então, imagina se fosse para matar. Só para bater a cabeça na parede, tá bom. Mas nós temos as nossas divergências, né? Mas nós temos que aprender a perdoar, a trabalhar e lembrar que nós não somos perfeitos, pelo contrário, nós erramos e muito, tanto eu quanto ela. Então, o propósito de Deus ter colocado eu e a Carla juntos é para que nós possamos crescer. Né? Temos altos, temos baixos, temos dificuldades, mas temos muitas felicidades. Temos muitas alegrias e nós, como seres humanos, muitas vezes a gente só se atenta às coisas ruins. Não lembra do que Deus fez para nós. Então Deus nos uniu, Deus nos deu um lar, nós temos 2 filhos abençoados, agora tem um terceiro aí, agregado. Um agregado. Não, agora ele é filho mesmo, passou a ser. Nós somos uma família abençoada por Deus. Então o propósito é que nós possamos abençoar os nossos filhos, para que nossos filhos tenham um lar abençoado no futuro, e para, como a Jéssica do Dione acabou de falar, e a gente fala de Jéssica do Dione, gente, quer perceber que tem o Dione da Jéssica também, é um casal, tá? Então, são amigos nossos, amados em Cristo. Como ela falou, porque nós temos que ser exemplo também para aqueles que estão em volta de nós, né? Os nossos parentes? Sim, os nossos parentes, os nossos amigos de serviço, os nossos colegas de trabalho, de faculdade, os nossos vizinhos, porque muitas vezes a gente costuma dizer, tem pessoas que convidam as pessoas para ir para a igreja, para ouvir a palavra de Deus, quando encontram a pessoa na rua, mas se esquecem que durante a semana é aquela brigaiada dentro de casa, aquele quebra-quebra, que o vizinho não acredita que às vezes essas pessoas vão na igreja, mas vive pé de guerra, vive brigando, vive discutindo. O que acontece nessa família? Então, família tem que ser um exemplo. Nós temos que dar o exemplo para as outras pessoas. Né? O Emerson entrou aí, era da nossa época da Deus Forte. Que Marisa, bom ter você também, aqui. lá, Marisa, Gustavo, Renato sorriu o tempo todo. A Ana Paula também. Que bom, Ana, que você está aí. Gente, sou eu mesmo que estou aqui, tá? Tem um pessoal que faz tempo que não me vê, mas sou eu mesmo, tá? Mais novo, de barba, um pouquinho mais magrinho. Eu acho que tem uma outra pergunta aqui. Qual a dificuldade maior vocês têm evidenciado nos casamentos? Eu vou falar e depois o Robson fala um pouquinho também. Vocês já viram que ela está com isso na ponta da língua. Eu preciso pensar um pouco, mas tá bom. Jéssica, não é fake, tá? Então, eu acho que o maior problema dos relacionamentos hoje é a falta de paciência. Porque a palavra, quando né, a Bíblia fala isso, que as palavras doces são como favo de mel, né? E a palavra ríspida, ela provoca ira, né? Então as pessoas, o casal, se ele não tem tiver um equilíbrio, né, a briga começa a ser constante no casamento, constante, e isso desgasta muito, né? Então é fácil? Não é fácil, não é fácil. É complicado, é difícil, requer fruto do espírito, quer domínio próprio, mas a gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que fazer a nossa parte de muitas vezes pegar aquele copinho de água e gló, 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 beber, né? Você toma a água e não fala nada. Eu não vou falar. Não é um tom irônico de não vou falar e ele que fica falando sozinho. Não é nada disso. Mas é aquela coisa assim, eu não quero brigar, né? E se eu for responder, eu não vou falar com um tom irônico para que isso não prospere, não vá para frente, né?
Eu falo, quando a gente tem alguma diferença, assim, porque a gente não é perfeito, né? Eu falo assim, a única pessoa que está feliz com tudo isso é o inimigo das nossas almas, né? Quando a gente tem alguma diferença e que aquilo quer prosperar, né? Então, isso já é como se fosse uma água no fogo, né? Que a gente fala, opa, né? Eu não vou brigar com você, você é o amor da minha vida, por que eu vou brigar com você, né? Então, mesmo assim, a gente não é perfeito, tá, gravando, gente? né? De vez em quando... Fala, Deus! De vez em quando a gente tem as nossas diferenças, mas graças a Deus, para a glória de Deus, isso é raro. É verdade. Graças a Deus. Uma grande dificuldade que eu vejo hoje, a Carla falou da paciência, né, que a gente precisa ter um pouco mais de paciência, mas eu também acredito nisso, mas eu acho que também é a falta de perdão. Né? Também. Uma das coisas que a gente que trabalha com casais, a gente vê muito, que são os pequenos problemas que vão gerando problemas médios e aí se tornam problemas gigantes e enormes. E um deles é a falta de dinheiro. A falta de dinheiro gera um problema muito grande dentro da família. E se você não tiver uma forma de você administrar isso, ele se torna uma pedra muito grande no sapato dos casais. Mas isso é algo que você pode controlar, que você pode administrar. Agora, a falta de perdão, ela cria uma raiz de amargura e vai gerando vários problemas e vai gerando um afastamento, as pessoas vão ficando frias. Então, não seja tardio em perdoar. Perdoe. Mesmo você estando com a razão, vá lá e peça perdão. Mesmo você estando errado, aí você vai e peça perdão 2 vezes. Mas a gente também tem o costume de dizer que você não vá dormir brigado com a sua esposa ou com o seu marido. Converse bastante. Eu costumo dizer também para algumas pessoas que muitas vezes nós maridos, nós homens, provedores do lar, nós temos que puxar a responsabilidade para nós. Né? Então, tem certos momentos na nossa vida que nós precisamos parar de querer descobrir quem é o culpado. Né? O problema surgiu, né, e já está... Não, então, para um pouquinho. Então, vamos resolver. Vamos chamar a responsabilidade para nós. Né? Porque os conflitos só vão aumentar, as discussões só vão aumentar, e você não vai pôr um fim nisso. Então, a gente tem muito que viver. O propósito de Deus para as nossas vidas é sermos felizes, e não vivermos em pé de guerra, não vivermos brigando. Né? Mas eu amava ele, hoje... Não, você amava ele, você continua amando ele, você continua amando ela. Às vezes a dureza do coração, né, impede de perdoar e ser feliz, né? E Deus criou a gente para ser feliz. Exatamente. Efetivamente feliz. A Adriana falou perdoar o quanto antes, você está certíssima, é isso mesmo. O Flávio entrou aí, obrigado, Fabi também entrou, a Mariana... que vocês possam aproveitar um pouco esse momento. O meu pastor, nosso pastor, acabou de entrar também, pastor Alexandre, seja bem-vindo. A Jéssica está perguntando, tem uma outra pergunta lá em cima, mas eu vou responder aqui da Jéssica. O que vocês acham da influência da internet na vida do casal? Na verdade, é assim, Jéssica, internet... Voltamos. Caiu, voltou. Falou da internet, ela está assim... você está vendo que ela se manifestou, né? Então, a internet tem um lado muito bom, que a gente consegue pesquisar, se comunicar, como a gente está falando com várias pessoas agora, né? E para tantas outras coisas, para o trabalho e tal. Mas tem um lado excessivo, né? E a gente, como trabalha com casais há muitos anos...
A gente já teve assim alguns casais com problema no celular, casal que não sai do celular, casal que leva o celular para cama à noite, ou que sai da cama à noite para falar no celular. Então, assim, eu acho que tudo, né? Dizia um pastor que a gente conheceu alguns anos atrás, pastor Paulo Romero, não sei se vocês conhecem, mas ele dizia assim que não está na Bíblia, mas deveria estar. Felizes dos flexíveis, porque eles nunca se quebrarão. Se envergarão e nunca se quebrarão. Então ele falava isso, que é assim... Flexibilidade. Você tem que ser flexível e ter equilíbrio em todas as coisas, né? Então... Nós não temos, como falar, isso é bom ou é ruim. A modernidade está aí, as coisas vêm para que nós possamos ter aí utilizar essas ferramentas da melhor forma possível. Então a gente tem que ponderar as coisas. Tem uma outra pregação que a gente costuma usar em alguns lugares que nós fizemos, que fala sobre o tempo. Então às vezes a gente percebe que a gente tem tempo para ficar postando, curtindo, assistindo, mas muitas vezes nós esquecemos de ter o tempo com a esposa, o tempo com os filhos, o tempo com os amigos, né? Nós já fomos, numa outra época, numa outra igreja, nós éramos muito, mas muito ativos, e nós tínhamos amigos que não eram evangélicos, e eles até brigavam com a gente de uma certa forma, falavam, vocês nunca podem vir aqui, vocês nunca podem ir em tal lugar. Então tudo tem que ser feito com moderação. Quanto à ferramenta da internet para as coisas boas e para as coisas ruins, como a Carla havia falado, ela existe. Nenhum equipamento aqui eletrônico em casa ele tem senha. E as que tem, que tem, nós sabemos a senha. Então fica tudo aberto, todo mundo mexe, todo mundo sabe. Então eu acho que quanto mais aberto as coisas são, melhores também. Quanto mais transparente as coisas são, melhor para o casal. Tá? Num casal, se a Bíblia fala, né? Lá em Gênesis 2:24, que a gente é que a gente vai deixar pai e mãe para a gente virar um diante de Deus, então não tem que ter segredo, né? A minha vida é totalmente compartilhada com meu marido, e a vida do meu marido é totalmente compartilhada comigo. Hoje o meu celular tem senha, eu coloquei a senha. Por quê? Porque algumas crianças mexem da família, e eu pus a mesma senha na dela, então eu falo, a sua senha é a minha é a sua. Então a gente não tem... você mexe na internet? Mexe, pode aqui, meu computador está aqui, o computador dela está ali. A gente tem um escritório em casa onde os dois computadores ficam um do lado do outro. Mas, então é isso. Modernidade, veio para ficar, não tem como, e a gente tem que saber administrar. Saber a hora que pode usar, a hora que não pode usar, e dividir o tempo com tudo. Ô Renato, você demorou, hein? Vou liberar a senha do Wi-Fi aqui em casa, demorou, né? Coitada da Cássia, né? Coitada da Isa. Já era para ter liberado faz tempo, não é só do Wi-Fi não, tá? É do celular, do iPad, do iPhone, de tudo, tá? A Tati está perguntando quando vocês entenderam o propósito de Deus para a vida de vocês. Quer responder, amor? Jogou para cima de mim. Não, na verdade, desde sempre. Né? Eu acho que o propósito de Deus na nossa vida foi ficando cada vez mais claro quando nós começamos a nos aprofundar cada vez mais na palavra de Deus. Esse estudo que eu recebi, ele tem uma parte que ele fala assim, eu vou exemplificar de uma outra forma. Por exemplo, você vai lá na loja, lá no shopping, e compra um computador novo. Você traz ele para casa. O que é a primeira coisa que a gente quer fazer? Quer fuçar nele, quer mexer, quer fuçar. Quando ele dá um problema, você vai lá e corre no manual. Né? Então a nossa vida de casado foi assim, nós casamos, alegria, felicidade, festa, faz aquilo, vai aqui, vem para lá, vem para cá. Quando começa a surgir defeitos ou problemas, defeitos não, probleminhas, você tem que buscar no seu manual. E nós entendemos que o manual do ser humano é a palavra de Deus, é a Bíblia. E aonde você vai procurar os problemas para serem resolvidos? Na palavra de Deus. Essa é uma forma.
Quando nós entendemos que para a nossa vida ser abençoada e para que nós possamos entender qual é o propósito de Deus na nossa vida, nós verificamos que nós tínhamos que ler o manual. Nós não tínhamos que procurar no manual só quando nós tínhamos problema, mas procurar no manual para que nós possamos, para que nós pudéssemos entender qual era o verdadeiro propósito de Deus na nossa vida. Gente, e aí nós aprendemos cada vez mais com a palavra. E Deus vai falando com a gente vai aprendendo e a gente sente a presença de Deus. E eu falo assim, né? A Bíblia é tão preciosa, né? Eu gosto muito do livro, eu gosto de toda a Bíblia, mas assim, o livro de Provérbios, ele te ensina simplesmente a viver, né? Ele te ensina, ele te dá conselhos ali com tanta sabedoria, né? Que quando eu comecei a ler, eu fiquei tão apaixonada pelo livro de Provérbios, assim, porque tem coisas, toda a Bíblia é linda, as histórias, né? Tudo assim, mas o livro de Provérbios vamos dizer assim, não sei se eu posso falar assim, mas é o meu xodó, assim, porque eu acho que é uma bússola de vida correta, né? O que você deve e o que você não deve, as consequências daquilo que você fizer e que não for correto, assim. Para quem nunca se aprofundou no livro de Provérbios, lê um pouco mais aí que talvez você entenda o que eu esteja falando. É muito bom mesmo, assim, é um livro que eu gosto muito. A Cássia gosta também do livro de Provérbios. Tem algumas pessoas entrando também. Tem algumas perguntas que a gente está até eu ia até passando. Falar isso. O pastor falou alguma coisa ali. Acho que ele está zoando você, eu tenho uma leve impressão. O pastor é muito sério, eu também acho, pastor. O pastor não é muito assim, né? Deve estar levando muito beliscão. Não, você está percebendo que minha mão está aqui, né? Estou pulando aqui. Para com isso. Mais ou menos. A Rose está falando, olha o filhão mexendo no celular da mãe. Quem que está mexendo no celular? Deve ser lá na casa dela. A Lu também está aí. A Lu está chegando. Xuxa. É o Xuxa da igreja. Não, ela disse que é o Xu. É o Xu. É isso aí, amiga. Ó, a Adriana está fazendo uma pergunta. A Adriana está fazendo uma pergunta. Em suas experiências com casais, vocês acham que é maior a falta de comunicação ou a falta de confiança? Eu acho que muito igualado isso, viu, Adri? Muito igualado, porque a comunicação é aquilo que eu te falei, que a gente estava falando. Se a comunicação, se eu não posso contar a minha vida, não é um livro aberto para o meu marido, como que eu vou ter confiança ou como que ele vai confiar em mim, né? Se ele descobrir por outra pessoa aquilo que eu deveria ter contado para ele, né? Comunicação e confiança, elas andam juntas, não tem como, né? O pastor Alexandre, que está nos ouvindo, em uma das pregações dele, ele falou uma coisa que é a mais pura verdade, e hoje a gente fala isso para algumas pessoas, não tem como. Por exemplo, uma mulher é a minha melhor amiga se for a melhor amiga dela. Senão não pode ser a minha melhor amiga. Um homem pode ser o melhor amigo dela se for o meu melhor amigo, né? Então ela me conta todas as coisas e eu conto todas as coisas para ela. E nessa comunicação se gera confiança. Agora, se não tem comunicação, se ela não é a pessoa com quem eu confio de expor tudo aquilo que eu sinto, de falar tudo aquilo que eu estou precisando, com quem que eu vou falar? Porque se nós somos não tem o porquê, né? Eu não vou enganar a mim mesma, eu não vou deixar de falar nada para mim, eu não vou deixar... Então, na nossa concepção de vida, assim... a gente não entende o que é isso, assim, de segredinho, mas, infelizmente, né, a Cleone até está perguntando, o ministério que vocês exercem é feito uma ministração única, tipo palestra, ou vocês acompanham a evolução dos casais? Os dois. Coisas. Nós fazemos palestras, nós temos a página Casados em Cristo, com mais de 52 mil seguidores, que eu acho que você não viu no começo. A gente acompanha algumas pessoas ali também.
E nós somos líderes de casais na Igreja Metodista Livre do Rude Ramos também, que a gente acompanha também. Junto com o pastor, junto com o pastor, Alexandre, a esposa, a gente faz eventos, palestras e também acompanha separado alguns casais. A gente também trabalha no ECC, que é uma bênção, então, aí... Deixa eu colocar o óculos, que ela falou que estava fazendo reflexo, mas eu comecei a apertar o olho aqui e ela quer que eu tire, mas vou ter que ficar, não tem jeito, não estou enxergando agora, melhorou. Então, não cabe, sabe, Cleone, a gente entender por que existe essa dificuldade, como a gente acompanha esses casais, de guardar segredo. Não, isso eu vou falar para você, mas ele não pode saber. Não, isso eu vou falar para você, mas ela não pode saber. Então, não dá, a gente não consegue entender algumas coisas, sabe? A gente finalizou agora um curso Casados para Sempre, né? E aí a gente estava falando até um dia lá sobre conta conjunta, né? Eu e o Robson, a gente tem conta conjunta, ele não sabe quanto ganha, eu sei sim. Não sei não. Eu que administro. Mas assim, ele recebe num banco, cai no nosso e a gente tem uma conta. É um salário, a gente não tem 2 salários, é um salário que cai no banco, uma dívida. Em datas diferentes, mas a gente tem assim... a gente não vai pagar meio a meio, entendeu? A gente entende isso é bom para o nosso casamento. Né? Nada contra quem tem forma diferente, mas... Eu já vi até ministrações que as pessoas se deram melhor assim, mas pra gente, na nossa concepção de vida, se somos isso não... A gente não consegue pensar de modo diferente, entendeu? E a gente discutiu isso lá e depois até a gente teve... colheu o fruto disso, que um dos casais, eles acabaram unificando a conta e nós ficamos bem felizes com isso. A Jéssica do Johnny colocou assim, ó, essa história de segredo não rola. Não rola mesmo. E é verdade, a não ser nenhum caso, tá? Tem um caso que rola assim, na verdade é o caso quando tá o pessoal em casa, ou a gente está em algum lugar e eu chego no ouvido dela e falo, tenho um segredo para te contar, mas vai ser só em casa depois da noite. Aí rola, tá bom, Jéssica? Porque o propósito de Deus é esse, é da gente viver feliz, é viver alegre, é ter um lar abençoado. Não tem como ter segredo um com o outro, nós somos uma só carne, né? É aquilo que nós falamos. Quando nós lembramos da Yasmin, eu estava vendo a palavra lá e deixa o homem, o pai, a mãe e se junta a sua mulher e vai ter sua família. Agora ela tem a família dela. E tem pessoas que não entendem quando eu falo assim, agora a minha filha tem a família dela. Mas ela não é sua família, ela é minha filha, né? Ela deixou, vai ser sempre, mas agora ela e o marido dela, que as obrigações dela na família dela. Eles têm uma família, né? E o propósito de Deus para a família da Yasmin e do Lucas é o mesmo que Deus teve para mim e para a Carla e está tendo até hoje. É de viver feliz, de ter uma vida realizada, de ter filhos e de buscar a palavra de Deus, estar na presença de Deus e seguir a vida. Esse é o propósito. E a gente colocou algumas coisas que a gente até ia falar com vocês, porque a gente vê muitos casais assim... Ivonete, bem-vinda também, tá? Você também é uma bênção, viu? Que chegou ali, a gente já vai falar sobre a pergunta dela. Cleone, a gente já responde também. Mas nós vemos aí muitas pessoas com casamento destroçado, casamento lá embaixo, vivendo assim momentos terríveis. Mas não é isso que Deus quer, né? Então, haverá uma solução para isso? Sim, há. Nós podemos evitar tais tragédias como separação, divórcio, sim, com certeza. E como que a gente faz isso? Se aproximando de Deus, né? Nós costumamos dizer que um casal que está próximo de Deus está próximo um do outro. Se eu me achegar a Deus e ela não, eu vou estar próximo de Deus e longe dela.
Se ela chegar perto de Deus e eu não, ela vai estar perto de Deus e longe de mim. Se nós dois procurarmos a Deus juntos, nós vamos estar perto de Deus e um perto do outro. Então, o propósito de Deus é que a nossa família seja abençoada, que nós possamos ser bênção para outras famílias, e é isso aí, né? E ajudar outras pessoas. Nós temos essa sede de poder ajudar com aquilo que nós vivenciamos, aquilo que nós já ouvimos, porque essa é uma tarefa. Na verdade, assim, nós anotamos aqui, a construção de lares sólidos não acontece por pura sorte. Né? Na verdade, não é sorte. Né? As pessoas costumam dizer, nossa, eu tive sorte na vida. Não é sorte. É claro que você fala assim, não, mas tal pessoa nem crê em Deus e é feliz. Só que a nossa vida, né, a Bíblia também fala que a gente vive, né, 70, 80, e que alguns, por robustez, ainda tem um tempo. Quer dizer, o que é 70, 80, 90 anos perto de uma eternidade que a gente tem para frente? Então, assim, as pessoas podem ter momentos felizes, mas você pode ter certeza que ela tem aquele vazio, porque a pessoa não tem Deus, né? Então a gente tem que aprender a adorar, a ser servo, a ser feliz sim aqui, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio aos problemas que a vida proporciona, né? Porque a gente vive nesse mundo, a gente não é do mundo, desse mundo, mas a gente vive aqui. Né? Então aqui a gente tem desemprego, aqui a gente tem alguma coisa que não te agrada, né? Mas a gente tem que ter o nosso lar, a nossa família como o maior bem. Eu estou em casa, eu estou feliz, aqui é o meu momento de paz, de tranquilidade, eu tenho prazer de estar no meu lar, né? Então, como ter uma vida assim, é claro que é aquilo que eu falei no começo, a gente convidar todos os dias Jesus, né, para ser o rei da nossa vida. O tema de hoje é o Salmo 127, que fala que se o Senhor não guardar a nossa casa, né, em vão ficam os guardas lá de sentinela. Então é o Senhor quem guarda a família, é o Senhor quem prospera o nosso lar, é o Senhor quem nos dá alegria mesmo em meio às dificuldades, né? O Senhor tem sido assim tudo para nós, e que nem eu falei, nós não estamos imunes aos problemas do mundo, mas a gente tem um objetivo de vida, né? É ir para o céu, é morar com o Senhor na eternidade, porque a gente aqui não é eterno, né? Então foi um ministério que Deus deu para a gente, o propósito que Deus deu para a gente, é a família, o casamento, a educação de filhos, é levar os filhos para o céu junto com a gente. Então é essa missão que a gente vai dar o nosso melhor, a gente vai cumprir isso para a glória de Deus. É fácil? Não é fácil, mas a gente está tentando. A Tati fez uma pergunta e é a mesma que a Luciana acho que está perguntando também aqui, ó. Na educação de filhos, qual é o maior desafio que vocês tiveram por conta do ministério? Vocês sabiam administrar o tempo com a igreja, casal e filhos? Tati, a Carla vai me corrigir se eu estiver errado, mas gente, o tempo voa, dá uma olhada lá. Como é gostoso, eu não sabia que era tão bom assim, ter um papo tão gostoso com o pessoal. Mas, assim, um dos maiores desafios é realmente saber administrar o tempo, né? Mas os nossos filhos sempre acompanharam a gente. Eu acho que o maior desafio é você não mudar de atitude. Aquilo que nós somos em casa, nós somos fora da nossa casa. Aquilo que nós somos na igreja, nós somos dentro da nossa casa. Então os nossos filhos sempre tiveram prazer em estar com a gente, na igreja, nos eventos da igreja. E é aquilo que eu falei, teve um determinado momento da nossa vida que nós realmente estávamos muito acelerados. E aí nós aprendemos, o Senhor nos mostrou a fazer as coisas mais programadas, mais direcionadas, e nós temos que ter tempo.
tempo para os filhos, tempo para os amigos, tempo para a igreja, tempo para o ministério, sem impor as coisas, né? Eu queria só falar oi para a Meire, para a Ariane, para o meu primo Fernando. Obrigado, Fê, por estar aí acompanhando a gente. E se entrou mais alguém que eu não vi, desculpa, mas coloca alguma coisa aqui. Fernando, tem muita gente. Obrigado por estarem aí com a gente aí, tá bom? Uma coisa importante, Tati, sobre a sua pergunta também. A gente vai ficando velho quando a gente tem muita história para contar, né? Acho que eu tô ficando velho. E o tempo nem vai estar, ó. Mas tinha um pastor que ele falava assim pra gente, que você tem que saber administrar o tempo com Deus e com a família, né? Então, em primeiro lugar, vem Deus. Deus é o nosso tudo, né? Deus está acima de qualquer coisa. Em segundo lugar, vem a nossa família, né? A nossa família em segundo lugar. Em terceiro lugar, é a igreja. Os trabalhos na igreja, ele está em terceiro lugar. E em quarto lugar, não, o trabalho. Em terceiro lugar, trabalho é o nosso trabalho. É o nosso então, trabalho, a nossa responsabilidade. Eu fiz a cola aqui para ela aqui no cantinho. Eu vi que ele estava mexendo a mão ali, eu não entendi direito. Mas porque é o que sustenta o nosso lar, é o que traz o nosso alimento para dentro da nossa casa, é onde a gente tem que ser exemplo. E em quarto lugar é o trabalhar na nossa casa. Sim. Por quê? Porque nós vemos casais que nós já vivenciamos esse tipo de problema, aonde as pessoas se dedicam tanto à igreja que esquecem do trabalho e da própria família. E isso gera um trauma muito grande nos filhos, gera um trauma nos familiares. Então tem que se tomar cuidado, muito cuidado com isso. Isso é uma coisa assim tão evidente, né, que quando você escuta testemunhos de presidiários, né, você pode ver que a maioria dos presidiários, eles têm nomes bíblicos, né? Eles têm nomes bíblicos, tiveram mães... tem mães evangélicas. Ou tem, né? Tem mães que não saíram da igreja. A gente deve fazer o trabalho na igreja, a gente deve ajudar o próximo, mas a gente não pode esquecer da nossa família. Sim, a Bíblia fala que é pra gente estar principalmente com os nossos de casa, né? Com os nossos de casa. Então, o que adianta você ir para a igreja, fazer algumas coisas se você não está governando principalmente os seus de casa, se você não está dando amor, se você não está agindo com amor, se você não está falando com doçura. Você fala com doçura e como favos de mel na igreja, para os irmãos, para receber, mas na sua casa você bate no seu filho, briga com seu filho, né? Ou deixa seu filho para poder ir para a igreja e é onde o inimigo vem, porque o inimigo é sujo mesmo, sorrateiro e pega o seu... A Tati colocou uma pergunta aqui, ó. Nós temos um grupo de muitas mães com filhos de 2 a 6 anos. Qual conselho que vocês dariam para educar cristã dessa turminha? O que vocês faziam para ministrar o coração dos seus filhos? A Havaiana de pau. Não, tô brincando. É o seguinte, tem muita gente por aí que diz assim, ó, vocês pais têm que ser amigos dos seus filhos. Vocês têm que ser o melhor amigo do seu filho. Eu discordo em uma grande parte dessa afirmação. O que você precisa ser é realmente o pai do seu filho. O que você precisa ser é a mãe do seu filho. Porque as crianças de hoje precisam de pais e mães que impõem limites, que mostram as regras. E com o tempo você vai se tornar um amigo do seu filho. Né? Mas ele tem que entender que você é amigo dele, mas que antes de amigo você é o pai dele, você é a mãe dele. Nós vemos aí, assim, crianças mandando nos pais. Eu venho de uma geração onde os pais mandavam nos filhos. Os pais não mandavam só, eles criavam regras, eles educavam os filhos. Né? Esses dias eu vi uma publicação no Face, onde os professores de uma escola escreveram na porta da escola: bem-vindos pais e alunos, aqui vocês aprendem matemática, português, ciências, biologia. Educação você aprende aonde? Em casa. Respeito às pessoas, em casa.
Então, o que eu acho que está faltando hoje é um pouco das pessoas de colocar limites nas crianças. Lembre-se, você é mãe e pai do seu filho. Com o passar do tempo, você vai se tornar amigo dele. Você leva ele na igreja, porque você vai na igreja, então ele tem idade para ir na igreja com você, ele vai com você. Só para terminar um pouquinho. A Yasmin tem 22 anos e o Thales tem 20 anos de idade. Nós chegamos a mudar de igreja e o meu filho não se adaptou na igreja. Ele com 17 anos, 18 anos, ele não se adaptou na igreja. Ele chegou para nós, conversou com a gente e ele falou assim: eu gostaria de começar a frequentar a igreja batista com os meus avós. Eu posso, com 20 anos, com 18 anos de idade. E nós conversamos e falamos: claro que você pode. Você acompanha o seu avô e a sua avó. E ele permaneceu por um tempo na Batista. Hoje ele voltou a congregar conosco na EMEL. Então nós ensinamos nosso filho, dentro daquilo que a gente aprendeu, a caminhar na palavra, no caminho. Então hoje ele está na igreja e ele escolheu continuar na igreja. Então nós temos que impor os limites na hora certa para que quando eles cresçam, eles saibam o que fazer. A Jéssica falou que pai é pai, tá certíssima. A Cássia também falou que talvez é fuga. A Ivonete, a Valquíria também, obrigado, Valquíria. Tem complementando a pergunta da Tati, depois a gente fala do pastor Alexandre. A Yasmin casou a semana passada, né? E assim, quando eles eram crianças, a gente sempre fez oração no meu quarto à noite, né? A gente chamava, e aí, inclusive, o Thales orava, assim, pelos carros, pelos polícias, mas a gente deixava ele orar por tudo que ele queria orar, né? Então, primeiro era o Thales, depois a Yasmin, depois eu e o papai finalizava. Quando eu não dormia era eu, não pula essa história. Não, teve uma vez que ele dormiu mesmo. Aí eu falei, unção divina desse homem. Ele tava cochilando já, porque o Thales demorou muito na oração. Mas, enfim, aí a Yasmin casou a semana passada, né? E aí, com essa correria toda, tudo, a gente acabou que, né, não orou mais junto, né? E fazia um bom tempo que a gente já não fazia isso. E aí, quando eles eram crianças, quando a gente chegava do culto, a gente comia pizza, né? Na nossa cama, e aí na quarta-feira que ela estava aqui, um dia antes dela casar, aí nós pedimos pizza, comemos pizza na cama, né, como a gente fazia quando ela era criança, e antes de dormir, e aí antes de dormir, nós ali no quarto, né, oramos juntos com ela, né, o Thales não estava em casa aquele dia, e aí nós três oramos juntos. Foi bom porque, assim, foi um momento que nós sentimos muita presença de Deus, foi um momento maravilhoso. Ai, gente. Deu uma travada, né? E a gente pôde reviver tudo aquilo que a gente semeou na vida dos nossos filhos. Ela chorou muito, e é claro que foi um chororô só, e foi bom que pelo menos no dia eu já estava torcida de chorar, e aí no dia eu não chorei tanto porque eu não podia estragar a maquiagem, mas a gente orava assim, Tati, a gente fazia cultinho, eu comprava a Bíblia que eles entendiam, né, Tati e todas as mães que estão vendo, né, não é só levar a escola dominical, né? Não é só isso, a gente tem que complementar e lutar para levar nossos filhos para o céu. Você tem que fazer a lição da escola dominical com o seu filho em casa, durante a semana, né? Faça com ele, ensine ele. O pastor Alexandre colocou lá em cima, ele colocou assim, cadê? Aqui, ó. A responsabilidade do cara não é da escola, sim e nem da igreja, mas sim dos pais. Exatamente, é isso que a gente acredita. Antigamente, se eu aprontasse alguma coisa, meu pai me levava lá e fazia pedir desculpa para a professora. Hoje tem pais que vão na frente e exigem que o professor peça desculpa para o filho. Não dá para aceitar uma coisa dessa. Então,
nós temos que entender que nós somos responsáveis pela educação dos nossos filhos. Mas, além de educar, nós temos que ser exemplo, né? Então, converse com seus filhotes, leve eles na escola dominical, conversem sobre a palavra de Deus com eles, assistam desenhos, muitos desenhos infantis da Bíblia, revistas para as idades de 2 a 6 anos, e não deixem eles ficarem sem isso. Isso aí é um combustível para a molecada, para que eles possam sempre aprender a cada dia, tá bom? Gente, está acabando, falta só 4 minutos e meio só. Mas tem uma parte aqui que a gente gostaria de falar também rapidinho, que é o seu papel dentro da família, né? Do propósito que Deus tem para nós, né? Qual que é o meu papel como mulher que Deus me quer, né? Qual que é a minha posição nesse propósito de Deus, né? O que a Bíblia fala sobre a mulher, né? A Bíblia fala que a mulher sábia, ela edifica o seu lar, né? A Bíblia fala sobre a doçura da mulher, sobre várias coisas que a gente só entende se a gente for lá no manual e ler algumas coisas, né? E o papel do homem, né? Que o homem é o provedor, né? A gente sabe que hoje, com a modernidade, as mulheres hoje trabalham, muitas delas trabalham e tudo, mas definitivamente a Bíblia diz que o homem é o provedor. E a palavra também diz que o homem, ele tem que abrir mão para o lado mais fraco, que é a mulher, né? Assim como Cristo se deu a sua própria vida pela igreja, nós, homens, temos que dar a nossa vida pela nossa esposa. Então, eu acho que se a gente conseguir entender qual é o meu papel, o que eu estou fazendo aqui, eu caí nesse casamento, mas qual que é a minha função aqui? Vamos entender qual é a função de uma mulher, qual é a função do homem e qual é a função dos filhos, né? Filhos, obedeçam vossos pais. Né? Pais, não irem vossos filhos, né? Então, tem muitas coisas que se a gente entender o princípio, né, que está na Bíblia, que é o nosso manual, ou pelo menos deveria ser, né, para nós todos, a gente talvez estaria errando menos, né? Aliás, a Bíblia fala isso, que a gente erra porque a gente não conhece a palavra de Deus, né? Que a gente muitas vezes prefere ficar no WhatsApp, recebendo vídeo engraçado, rindo, ou no Facebook até tarde, e não tira meia hora por dia para poder aprender. Eu quero ir para o céu, então eu tenho que aprender como que eu faço para ir para o céu. Né? A gente entende assim, esse é o propósito de Deus para a nossa família, né? E para a glória de Deus tem dado certo tudo aquilo que a gente tem vivido. 2 minutos, eu quero só responder rapidinho aqui a Adriana, que ela fez uma pergunta, e depois eu quero deixar uma hashtag, deixar dica, e a gente vai, não sei se a gente precisa finalizar realmente com 1 hora, a Tati vai falar pra gente, mas ela pergunta assim: teve um momento pontual que vocês perceberam que seus filhos se converteram a Cristo? A partir do momento que eles começaram a ver a nossa integração junto à igreja, o nosso trabalho, a nossa dedicação, o nosso amor, nós começamos a conversar com eles, e conversar e ensinar a palavra, nós vimos ali a conversão deles. E aí foi algo assim fantástico. Falando descer nas águas. Pode continuar mesmo. Pode mais um pouquinho, Tati? Obrigado. Quando eles falam assim, eu entendi o porquê que eu quero descer nas águas. Hoje eu entendo porque eu quero ser batizado. E isso é fantástico. Isso foi uma escolha nossa, assim, de falar para eles: vocês vão se batizar a hora que vocês entenderem o que é, né? Então o Thales até tinha... A Yasmin acho que se batizou com 13, mas o Thales com 12 anos ele queria. E aí nós falamos: não, filho, espera mais um pouco. Mas não porque essa idade eu sei que não tem muito a ver de idade, porque uma criança com 7 anos, 8 anos pode entender que Jesus é o salvador da vida deles e pronto.
Mas a gente procurou assim ver esse lado mais maduro para eles poderem ter esse momento deles para saberem realmente o que estavam fazendo. Que não seja por força nem por violência, né? Porque eu já fiz uma peça de teatro onde eu fiz o inimigo e eu pedi uma risada que teve umas crianças lá que aceitaram Jesus umas 3 vezes. Então não é assim, não. Há 30 anos aceitou Jesus de novo. Porque ele foi um diabão daqueles. Assim. Vou ficar vermelho aqui de novo. Gente, eu vou deixar uma dica, porque como o pastor Alexandre falou que eu era uma pessoa muito séria, eu não posso deixar de dar as minhas, né? Não tem como. Então eu vou deixar uma dica para você, homem casado. Homem casado, você que cuida dos afazeres do seu lar junto com a sua esposa, que lava uma louça, que enxuga, você tem a sua vida sexual melhor, sabia? Nossa! Hashtag fica a dica, hein? Ajuda a sua esposa, principalmente aquela que trabalha, dá uma força para ela. Eu tinha que fazer a minha, não tem jeito. E ele ficou vermelho, ele tá vermelho. Ele deu a dica e ficou vermelho. Mas é isso daí. Aí, lá vem! Sérgio, que bom que você está aqui, viu? Bem-vindo também. Nós estamos terminando. A Jéssica falou que a gente poderia ter o semanal. Mas tem, né? São outros casais, né? O nosso filhão acabou de chegar agora, o Thales acabou de chegar da faculdade. Tem sim. Eu não sei se são todas as terças-feiras, Carlos. Que boi. Tem gente falando, fala a Deus, tem mulher pedindo para ajudar a lavar a louça aí, meu irmão. Vai lavar uma loucinha lá, rapaz. Você vai ser mais feliz. Cozinha, vai cozinhar. O Sérgio falou que ele ajuda, é isso aí. É isso mesmo, gente. Olha, não é querendo falar porque ele está aqui não, mas... já tem gente saindo, calma um pouco, espera, não vai sair para lavar louça agora não, espera um pouco, daqui a pouco você vai. Tá bom? Gente, foi um prazer muito grande estar com vocês. Tenho certeza que foi muito bom pra gente. Que tomara que tenha sido muito bom para vocês também. E Jéssica, parece que toda terça-feira sempre tem um casal diferente, falando sobre um tema diferente. A partir das 21, né? Isso. Acho que tem horários diferentes, né, Tati? Pelo que eu entendi. Mas esse mês aqui, confirma, Tati, se é diariamente, é isso? Alguém entrou agora, mas depois... Acho que o live vai ficar, né? Fica também, quem quiser assistir ou divulgar depois, vai ficar aí. Gente, é isso. Nós amamos estar aqui com cada um de vocês. Obrigada por todos que nos acompanharam. As terças mesmo, todas as terças 21 horas, então. Semanal. Obrigado mesmo por todos. Tinha aqui pessoas também que a gente não falava já há algum tempo. A Né e o Léo também participaram. Várias pessoas que participaram aqui com a gente. Muito obrigado. Foi um imenso prazer. Obrigado pelo convite, Tati. E conte com a gente. Quando a gente puder, a gente participa com vocês, tá bom? Que a família de vocês, assim como a nossa, seja abençoada. Que as bênçãos de Deus possam estar sobre as nossas famílias, os nossos filhos, sobre os nossos parentes, sobre todos os nossos. E que nós possamos, a cada dia, buscar mais a presença de Deus e saber qual é o propósito dele na nossa vida. Que eu tenho certeza que a cada dia Deus tem um propósito diferente para nós. Seja como família, seja como homem, como mulher, como filho, mas que Deus possa tocar realmente no nosso coração e mostrar qual é o propósito que Ele tem para nós. Amém. Tá bom, gente? Deus abençoe um beijo a família grande para todos vocês. Viu? Em nome de Jesus. Beijo. Gente, não dá vontade de desligar isso aqui não. Como é que faz isso? Ô, Jesus. Beijo, vai cair a internet ou tem que deixar? Tem gente entrando, minha irmã entrou agora. Vai ficar aí, depois pode assistir. Nós vamos terminar agora por causa do horário, mas vai assistir. Deus abençoe, amém, Tati? gente. Vamos terminar agora, nós vamos sair. Nós vamos desligar. Beijo. Tá bom? Beijo. Já passou lá, o beijo. Tchau. Tchau. Renato, vai lavar louça.
Fui!